A arte naif de Valdomiro enche os olhos já ao primeiro olhar. As cores fortes e variadas, o movimento e a vivacidade das formas, a temática enraizada no Brasil, que parece viver na alma do artista, são características que fazem do trabalho daquele que traz o divino no nome a impressão de uma vocação a qual a única resposta seria sim. De fama internacional, o nosso terceiro entrevistado da série traz muito da sua história, que corre junto com a história da arte no Brasil, e traz valores universais na apreciação do trabalho inspirado e inspirador do menino confiante que ganhou o mundo, promovendo encantamento com os seus pincéis. Bem-vindo ao nosso canal, Valdomiro de Deus. Há 60 anos eu pinto. Minha carreira foi iniciada em São Paulo, porque eu vim do interior da Bahia, morava numa casinha de sapé, lá no recanto de uma fazenda, próximo à Cachoeira do Mato, Massaranduba. Aí vim para São Paulo como garoto de rua. Fiquei jogado nas ruas de São Paulo, nas ruas de Nanuque, Minas Gerais. Da rua de Nanuque, Minas Gerais, eu vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu fui dormir nas ruas, nos bancos. Um dia eu saí com o braço cheio de picada de pernilongo, que eu chamava naquela época muriçoca, e procurei um policial e pedi para ele um pedaço de pão e uma xícara de café. Ele pagou para mim esse café e disse: moleque, tu tá fazendo o que aqui? Eu digo: eu vim da Bahia ganhar a vida aqui em São Paulo. Aí esse policial falou com outros amigos dele, reuniram ali, conversando, falando de mim, e ele me convidou para mim morar na casa dele. Esse policial tinha 2 filhos, uma esposa abençoada, pessoas muito dedicadas à religiosa. Então eu fiquei na casa desse policial durante 3 anos. Ele me arrumou uma caixa de engraxar sapato no Largo de Osasco. Aí eu começo a minha vida. Eu já estava com 16 anos. E aí eu fui em São Paulo, no centro de São Paulo, arrumei um emprego de jardineiro. Mas só que eu não sabia mexer em jardinagem. Eu falava jardineiro porque eu trabalhava na roça também, no interior. E aí eu arrumei esse emprego no fundo da casa desse meu patrão. Achei tinta guache, achei pincel, achei cartolina. Aí eu dei uma risada para o céu e disse: me descobri através dessa tinta que eu achei ali, desse guache e desses papel. Comecei a pintar. Fiz um trabalho muito interessante, que era um enterro. Aquele enterro, uma coisa que eu passei no interior da Bahia, que eu vi um dia, um enterro de uma criança sendo sepultado às 11h30 da noite, num ar bonito, com a lua, o povo cantando, levava aquela criança para o cemitério, naquela poesia, naquele toque suave, naquele bendito que cantava. E aí eu passei a pintar. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos que eu pintei na minha vida. Aí em seguida parti para procurar uma forma para mostrar. Levei esse quadro para o jardim, para o viaduto do Chá em São Paulo. Peguei 40 desenhos que eu tinha pintado na casa desse senhor, que eu estava trabalhando por ele, na casa dele. Lá eu joguei os desenhos no viaduto do Chá. Em seguida passou um americano. Ele gostou, passou o compositor Teodoro Nogueira, me levou até a redação da Gazeta. Aí fizeram uma matéria minha, a primeira matéria minha, e comecei aí se destacar na pintura. Apareceu na Feira da Água Branca em São Paulo uma exposição
para mim apresentar os meus desenhos. Nessa exposição foi muito importante que eu conheci o professor Américo Pellegrino, foi ele que tinha arrumado, através do jornalista Rocínio Tavares de Lima, essa exposição na Feira da Água Branca. Nessa feira eu encontro uma pessoa muito importante, que foi o Marquese Terre della Stufa, aquele decorador famoso de São Paulo, que disse: por que você não pinta a óleo? Eu digo: olha, meu amigo, eu estou começando a pintar agora, não sei muito o que é pintar a óleo, não sei muito o que é pegar numa tela. Aí esse homem me ajudou, ele me levou para a casa dele, comprou tela para mim, comprou materiais, e aí eu expandi o meu trabalho, pintura pintada a óleo e sobre tela. E foi assim muito interessante, porque ele via o trabalho e ele ficava assim surpreso: mas como que você não tem professor, você não fez nada de aula, e como é que você pinta desse jeito? Eu digo: olha, as portas do céu estão abertas para mim. E aí, com essas portas abertas, comecei a pintar. Fiz uma das minhas exposições muito importantes naquela época, que já foi pintura sobre tela, na galeria da Ana Maria Fioca, na rua São Luís, que era uma galeria muito importante. Eu já tive o privilégio de arrumar uma exposição nessa galeria. Você sabe por que eu arrumei essa exposição? Porque apareceu um anjo e olhou meu trabalho na casa do Marquese, onde eu estava pintando. Ele viu todo o meu trabalho, que já estava a parede cheia de quadros, que foi o Marquese que convidou ele para vir ver a minha obra. Sabe quem era esse anjo? O professor Mário Chembe, físico, catedrático, crítico de arte, foi um dos indicados para o Prêmio Nobel. Em seguida, nessa exposição, foi um sucesso muito grande, que eu vendi bastante trabalho, mas era um preço bem razoável, porque estava começando. Aí comecei a entrar no house da sociedade paulistana maravilhosa, mulheres de cabelo grisalho, com colares bonitos, com brincos maravilhosos, aquele luxo que descia a escada da galeria que ficava na rua São Luís para ver a minha exposição. Pessoas muito importantes de toda a sociedade de São Paulo, pessoas da televisão, pessoas de teatro, pessoas de toda parte. Aí eu vi realmente uma coisa assim impressionante, que me alegrou muito. O sol resplandeceu para mim. E aí eu continuei pintando, fazendo exposição por outra parte, porque aí começa a vir outras galerias de arte, começa a vir salão de arte. Por exemplo, um dia eu fui participar de um salão de arte, no Salão de Arte Paulista, e lá, cheguei lá, tinha uma placa lá escrita no meu quadro lá: menção honrosa. Só que eu entendi que era menção horrorosa. Aí eu voltei e falei para o professor Mário Chembe: professor, mas eu fiquei tão triste, professor, porque botaram uma placa lá no meu quadro, está escrito assim, menção horrorosa. Aí ele disse: não, Valdomiro, não é menção horrorosa não. O professor Mário, com aquele charutão dele maravilhoso, o carinho, o respeito que ele tinha por a minha obra, ele disse: Valdomiro, você ganhou um prêmio. Eu digo: oh, professor Mário, eu não acredito, eu ganhei um prêmio. Pois é. Aí ganhei esse prêmio, agradeci muito a Deus por esse prêmio e continuei a pintar. E aí, através dessas exposições, eu comecei a fazer as primeiras viagens para o exterior. Fui para Paris, la première fois, je suis allé à Paris, faire des expositions. Invité por a filha do professor Mário Chembe, Ana Chembe, que morava em Paris, e por a Estael Deblone, que é uma amiga que eu conheci lá em Paris, filha da Norma Yolanda
Biroli, que adorava meus quadros em São Paulo. E aí ela me levou na casa de uns críticos. Nesses críticos estava Anatoly Jakovsky, aquela grande personalidade da arte naíve francesa. Depois encontrei com outros críticos de arte, com outras pessoas, fomos nas galerias, abriu as portas para uma exposição minha na Galeria Antoinette, em Paris, no centro de Paris. Fiz essa exposição maravilhosa. Anjou, um dia apareceu um senhor com um bigode comprido e olhou os quadros que ele vinha nessa galeria, nesse bairro chique de Paris. E quando ele olhou os quadros, a mulher da galeria acompanhando, a mulher da galeria muito nobre, muito bonita, muito fina, né? Acompanhando aquela grande personalidade da arte, e eu atrás, parecendo um cachorrinho, mas eu não sabia quem era aquela personalidade, com aquela antena do lado. Aí a senhora falou para mim, Monsieur Valdomiro, eu digo, senhora, Monsieur Valdomiro, vous connaissez bien Monsieur Salvador Dalí? Eu digo, não senhora, não conheço não, nunca vi falar. Ela disse assim, nossa, esse é um grande pintor surrealista, Salvador Dalí. Aí ele olhou meus quadros, olhou todos os trabalhos e me abraçou e me deu um beijo, com muito respeito, parabenizando por o trabalho, sabe? Uma personalidade daquela, olhar o meu trabalho, gostar do meu trabalho e me dar aquele beijo de carinho, sabe? Eu fiquei assim muito comovido, me comovi com aquilo porque, sabe, junto daquela senhora tão maravilhosa e aí começou a aparecer outras personalidades importantes na exposição também, que hoje eu não recordo muito dos nomes das pessoas, porque o tempo passa a gente vai esquecendo, mas foi uma bênção de Deus. Aí, entre dessas viagens que eu fiz, eu arrumei também para fazer uma exposição depois da arte galeria, um lugar maravilhoso, um lugar que me inquietou espiritualmente, um lugar que tocou em mim, que fez eu olhar para o alto e ver realmente algo especial que movia o céu entre a terra, e que esse algo especial, esse construtor do universo que fez o céu e a terra, esse Deus que tudo pode. E ali naquele lugar eu fui parar em Israel, em Tel Aviv. Tel Aviv, uma capital maravilhosa, um povo que eu não conhecia ninguém, mas teve um respeito comigo muito grande, porque eu conheci a Sônia Rezinvaine. Sônia Rezinvaine é uma pessoa muito destacada no Brasil. Foi ela que fez a minha primeira exposição na Beit América, em Tel Aviv. Uma exposição realmente que contou com muita gente vendo os trabalhos. E aí eu ficava muito feliz, porque todo mundo queria saber um pouco da pintura, que todo mundo queria saber que estilo de arte é esse. Este é uma pintura ingênua, ou uma pintura naíve, ou uma pintura popular? Que estilo de arte é este? Eu digo, isso é uma arte que a gente tem dentro da gente, que nasceu dentro da gente, que quis sair para fora, nascer para fora, como uma árvore carregada de flores, carregada realmente de frutos maravilhosos, para todo mundo olhar, saciar, se embelezar e apreciar o aroma daquilo que é bom, daquilo que é gostoso, com seus olhares culturais, carregado de educação, de sabedoria, de entendimento e de inteligência. Foi isso que eu encontrei também, este povo ali no outro lado do Oriente, que é Israel. Em seguida, eu fui convidado para ir para Jerusalém, fazer uma exposição no Museu de Belas Artes de Jerusalém, que estava começando naquela época.
Fui parar, sabe aonde? No convento de freira francesa, na Via Dolorosa. Eu, com aquele cabelo Black Paulo, enorme, com óculosinho pequeno. E ali eu cheguei naquele lugar, a Sônia Rizivani e o Naum Cirós, que é dito cultural do Brasil, arrumou para me ficar nesse convento. No começo as freiras olhavam para mim assim, esse Monsieur Valdomiro avec les cheveux très grands. Ela olhava assim para mim, mas não me dava muita atenção por causa do cabelo que era muito grande, Black Paulo. Em seguida, um dia eu levantei de manhã, tinha pintado à noite, eu estava pintando no convento de freira. Aí, o que aconteceu? Eu vi umas pessoas que diziam lá embaixo, tinha um templo lá embaixo. Aí, quando aquelas pessoas subiam a escada, aí eu digo, vou descer lá embaixo para me ver também. Eu vi alguns enjoelhados, alguns falando em português, em francês, italiano, todo tipo de língua. Aí foi quando eu coloquei um joelho assim em cima de um banquinho e atrás da poltrona, e naquele momento eu falei, Deus, aqui está eu, Jesus. Estou com esse cabelo tão grande, Black Paulo, mas eu quero um toque de ti dentro da minha vida. Eu quero que tu realmente resplandece algo na minha vida para que eu comece a crer, ter uma segurança, uma certeza de ti cada vez mais. Aí foi em seguida, foi quando apareceu aquele raio de luz azulzinha claro que veio de cima e tocou em mim, e naquele momento me fez a pessoa mais feliz do mundo, com alegria muito grande. Eu parei e olhei de lado. Aí eu vi que vinha descendo a Madre Superiora e vinha descendo mais duas madres freiras. Aí uma delas olhou para mim, a chefe, e disse para as outras, qu'est-ce qu'il y a avec Monsieur Valdomiro de Dieu? Pourquoi? Il y a beaucoup de lumière em volta do visage. Aí eu pude entender um pouquinho. Elas chegaram e me cumprimentaram. Foi a primeira vez que as nossas queridas freiras, amada, maravilhosa, abençoada, me convidaram para tomar o café da manhã, que era 9 horas da manhã mais ou menos, de 8 a 9 horas, para tomar o café com ela e comer um pãozinho gostoso, ali naquele convento francês, feito no próprio convento. E aí eu fiquei realmente apaixonado por aquele lugar. E em seguida fiz aquela exposição no Museu de Belas Artes de Jerusalém, encontrei grandes personalidades, fiz amizade com grandes pessoas, fui morar em kibbutz, fiz exposições de vários kibbutz em Israel. Cada lugar que eu ia era uma novidade, cada lugar que eu ia era um rio com água transbordante que eu tomava e saciava a minha sede, e gostava, e apreciava, e passava a amar aquela terra de tanta cultura, de tanta beleza que é Israel, como a Itália, como depois a França e até chegar também na Eslovênia. Depois disso, foi assim muito interessante. Eu vim para Bolonha. Nisso eu arrumei uma namorada bolonesa e fiquei assim apaixonado. Namorava pelas colunas de San Luca, que é aquelas colinas maravilhosas, e com essa minha namorada italiana. Até que nós marcamos um casamento para vir para o Brasil, para nós casar depois de um ano. Ela continuava escrevendo para mim sempre. E nessas cartas que temos até hoje no baú, ela dizia para mim que era apaixonada, muito apaixonada
dia eu sou muito apaixonada por te. Eu digo anche me. Mas eu tinha muito medo de casar e não ser feliz. Eu tinha muito medo de casar porque é uma destruição da vida das duas pessoas quando casa, quando separa. A vida de casado é para viver uma vida com dignidade, uma vida com amor, uma vida com carinho, como depois desse namoro, eu pedi a direção de Deus para me mostrar a minha futura esposa, se era realmente italiana, que estava faltando um mês para ela vir para o Brasil. Aí eu tive um sonho, imagina só, sonhei que eu vi em cima de um pé de abacate que tinha no fundo da nossa casa, o rosto de uma garota maravilhosa, que era vizinha, que chamava como Lourdes de Deus, que depois passou a me levar uma parte do meu coração e uma parte da minha arte, porque ela começou a dedicar, porque o casal, quando é feliz, ele realmente uma parte dele e é uma parte da esposa. Os dois são muito ligados, os dois realmente não têm ciúme, os dois não têm egoísmo, não tem essas besteiras que se vê hoje. Por exemplo, eu nunca fui de estar falando para minha esposa, amorzinho, benzinho, ai amorzinho, meu amorzinho pra lá, essas coisas pra cá, sabe? Eu fui sempre com a minha esposa, uma pessoa assim, muito correta, falar com muito amor, com muito carinho, um amor que permanece, não é aquela coisa de você começar a namorar, ficar realmente não sei quantas horas no telefone, na noite, falando com a namorada, tudo, e depois, quando casa, logo desaparece aquele encanto, porque já falou tudo que tinha de falar com o namorado, com o futuro esposo, então acabou a graça. Já o marido não é mais encanto e nem a esposa não é mais encanto também. Hoje, por exemplo, sou casado com Maria de Lourdes da Hora de Deus, artista prática, pintora naif, maravilhosa, um colorido que ela mesmo vai falar com você vai ver o que ela vai falar de mim para você. Como eu gosto tanto da minha esposa, gosto tanto dos nossos filhos que é a Rebeca, que é Nara Tome, que é Sara Benaia, Edom Esron, Eden Shalom e Amon Hebron. Hoje eu tenho vários netos e continuo pintando, vivendo da arte, saboreando realmente de uma árvore que foi plantada na beira de uma terra mortífera, uma terra maravilhosa, abençoada como esse planeta Terra, que Deus nos deu para nós usufruir e saborear toda a sua beleza. E aí realmente, graças a Deus, Deus nos deu esse dom da pintura e aqui está eu aqui com vocês, transmitindo a minha mensagem de amor. Estou muito feliz. Helenita, obrigado por tudo, obrigado por você, maravilhosa, incentivadora da arte, obrigado por teu estado, um estado que realmente que tem mostrado um apoio muito grande à cultura. Obrigado, um abraço, Helenita, um abração para você do coração e para toda essa população brasileira, esse país que derrama leite e mel maravilhoso, esse país que realmente é uma doçura em toda parte do mundo, que todo mundo gosta, quer conhecer e realmente é uma poesia. Isso é Valdomiro de Deus, Lourdes de Deus, Brasil. O trabalho, para mim, é a minha paixão. A pintura em que eu pinto com muito carinho, as festas, as flores, as danças, né? Os grandes campos de colheitas, enfim. É realmente, para mim, a maior alegria. Se você gostou deste vídeo, dê um like.
E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!